Olá, tudo bem? Eu sou a Emília Bergoni Porto e eu estou no curso de Pedagogia da Universidade Uninter. A Uninter possibilitou para os alunos que estão no seu último ano que fizessem os estágios online, através de postarem vídeos sobre os temas dos estágios propostos pelo MEC. No caso de pedagogia, são estágio de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, gestão pedagógica e diferentes contextos. O que eu irei fazer hoje, apresentar para vocês, é o estágio do ensino fundamental. Qual a importância dos pais estarem presentes hoje em dia no aprendizagem da criança? Sempre foi importante, mas nunca foi tão importante durante essa pandemia. Porque como é passado o conteúdo na televisão, através do TV Futura, isso é muito importante, porque as crianças não conseguem perder tanto conteúdo, mas também tem o lado ruim, porque quem vai tirar as dúvidas dele? Quem é que vai esclarecer o que ele quer saber, né? E o professor não vai estar ali. O professor está sempre à distância, até porque a escola manda atividades para as crianças para casa. E a cada 15 dias, a cada semana, depende muito da escola, os pais têm que levar as atividades que as crianças fizeram e buscar mais atividades. E isso acaba sendo uma nova forma de aprender, uma maneira EAD. E isso tem o seu lado positivo, mas tem também o seu lado negativo. A gente que é da universidade, a gente não, quem é do presencial, não está acostumado com a modalidade EAD. Imagina uma criança, eles são pequenos, eles não conseguem entender a maioria do conteúdo que é passado, porque eles estão assistindo. Eles têm muita dificuldade em se concentrar naquele conteúdo, porque tudo é mais interessante à volta dele. Ele não, e quando ele presta essa atenção, ele às vezes pode acontecer ele ter essa dificuldade. Aí que está a grande peça desse vídeo. A importância do pai buscar, através das mídias sociais e dessas tecnologias que nós temos hoje em dia, buscar atividades que sejam práticas e que tenham em casa. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, provavelmente alguns pais estão trabalhando e outros estão desempregados, e é muito difícil a gente pensar em ter que substituir, né? Porque, querendo ou não, já que o professor não está ali, quem está exercendo esse papel, sim, é você, o responsável por essa criança. Isso é muito importante, porque a criança, ela tem a base teórica, a teoria eles têm, só que algumas crianças, para elas poderem aprender, elas precisam de algo concreto. E aí está a importância dos pais, do responsável, aquele que vai estar presente na hora que ela estiver aprendendo. Porque é você quem vai dar o norte, quem vai dar o caminho, quem vai poder esclarecer a dúvida que ele tiver. Sei que isso pode ser muitas vezes difícil, muitas vezes não podemos nem conseguir explicar todas essas dúvidas. E a coisa mais importante, quando a gente pensa nas crianças, nós temos que pensar que eles são pequenos. Eles, apesar de eles saberem o porquê que está acontecendo a quarentena, o isolamento social, eles sabem que é por conta do Covid-19, mas ele sabe a causa, mas ele entende porque isso já não foi embora, sabe? Porque a criança ela se sente muito presa em casa, ele sente a vontade de abraçar, de ir para a escola, de brincar com os amigos, de dar um abraço na professora, de poder se expressar sem ter que se preocupar, tipo, não posso expressar, não posso tocar, passar o que de dia, não tocar no amigo, por todas as precauções que, por conta dessa pandemia, faz com que nós tenhamos mais cuidado com o contato. E a criança, por ela ser pequena, ela precisa desse contato. Então, ela se sente meio recusa, se sente fragilizado,
Ela precisa, às vezes, pode perceber que a criança tem uma carência a mais, uma atenção a mais, e a forma que às vezes ele se expressa é brincando, ou às vezes ele apronta, a gente que é adulto fica irritado, porque a gente quer tudo organizado, porque fez isso, a gente fica muito bravo, mas tem que tentar ver que a criança, ela está se sentindo como se fosse um passarinho preso numa gaiola. Então, ele quer voar, ele quer brincar, ele quer poder sair na rua e soltar pipa, quer poder andar de bicicleta, quer poder correr, quer poder abraçar os amigos. E isso faz falta uma criança. Faz muita falta. Porque ele está trancado em casa, né? Segundo as recomendações do Ministério da Saúde, para não sair de casa, só sair quando for extremamente preciso, em caso de necessidade. Então, ele está recluso em casa, só tem, se for filho único, ele brinca sozinho. Se tiver mais irmãos, ele tem com quem se distrair. Mas mesmo assim, ele precisa de algo para poder clarear a mente dele, que possa se divertir. E por conta disso, nós que somos os responsáveis por essas crianças, acabamos nos estressando mais, acabamos não sanando todas essas dúvidas. Então, o importante da gente que está com as crianças é estar sempre presente, mostrar que, mesmo que o professor não esteja ali, vocês dentro da gente, a gente dentro do possível, poderemos ajudar essas crianças. E por conta disso, eu resolvi abordar a matemática contas de vezes. Em sala de aula, quando o professor aborda isso, ele procura ter materiais práticos, onde a criança possa ter algo concreto. E em casa, o que nós podemos fazer para ajudar as crianças a entender o que as atividades que vão ser mostradas aqui são todas atividades que você mesma pode fazer em casa. Não é algo muito difícil. São todos os materiais que nós temos que ter em casa e são materiais práticos que a criança vai conseguir entender, né? Porque como começa a ser trabalhado às vezes, a criança tem uma dificuldade. E por conta ela estar em casa e ela tem atividade da escola, ela tem as videoaulas para assistir, mas mesmo assim ela sente falta de algo concreto, algo que ela possa apalpar, sabe? Onde ela possa entender realmente o que é contas de vezes, o que é isso, né? Porque na cabeça deles acaba sendo um grande pesadelo. Algumas crianças vão ter até uma facilidade em matemática, mas sempre tem aqueles que têm uma dificuldade maior em matemática. Geralmente essas crianças, elas têm uma necessidade de ter algo para conseguir entender essa conta, para ter algo concreto, algo que vai ajudar eles a entender o porquê o resultado é isso. Porque 5 vezes 4 é 20. Entendeu? Pra gente é algo. Pra gente é algo lógico. 5 vezes 4 é 20. Pronto. Mas para ele não. Para ele precisa fazer a continha, os pontinhos. 5 montinhos. 5 montinhos. 4 montinhos e 5 objetos. Então, 5, 4, 5, 10, 15, 20. Ele conseguiu entender. Por que 5 vezes 4 é 20? Porque ele fez os montinhos, ele fez a aplicação, ele conseguiu entender através de algo simples, algo que ele está fazendo, que 5 vezes 4 é 20. Então, é muito importante a gente que está em casa com as crianças, na hora da aprendizagem, a gente levar isso em consideração. Sempre pensar em algo onde possa ser concreto, algo onde ele consiga aprender, consigo não só aprender, mas conseguir entender o que está sendo proposto para ele naquele momento. Por que é tão importante eu aprender matemática? Na onde que eu vou ver isso? Então, a criança, ela precisa compreender que aquela matemática, ela sempre vai estar presente na vida dela. Fazendo a conta de mais ou menos, de divisão, a conta de vezes, ela precisa entender que isso está sempre presente na vida dela, que ela vai utilizar isso no decorrer da vida dela.
e dependendo da área que ela quiser se formar na faculdade, vai ter mais matemática ainda. A gente sempre tem que falar para a criança que matemática é a base de tudo, né? É uma das bases maiores de tudo. Então, para ela que ela consiga ter dar essa importância, a gente tem que pensar, tá, mas o meu filho não gosta de matemática, o meu sobrinho não gosta de matemática, essa criança não gosta de matemática, o que eu vou fazer para que ele possa gostar? Então, a gente tem que recorrer a aplicativos que mostram atividades, como, por exemplo, as plataformas de Pinterest, Instagram, Facebook, aqui mesmo a plataforma do YouTube. Então, hoje em dia a gente tem um recurso de tecnologia a nosso favor, né? Que a gente possa utilizar isso, sabe? Tendo que a gente vai pensar e pesquisar nessas plataformas, formas que a gente possa fazer com que a criança aprenda de uma maneira mais divertida, que seja algo mais conclusivo, porque é isso que é importante para a criança. Ela conseguir aprender e compreender que 5 vezes 4 é 20, porque ela fez a conta ali, sozinha ou com ajuda. Isso é muito importante. O mais importante ainda é o responsável, o adulto estar ali presente para conseguir ver essa conquista. Porque quando a gente está presente, quando a gente vê a criança conseguindo, quando a criança vê que a gente está do lado, dando apoio para ela, sempre ali do lado, não sempre, mas estando ali do lado da criança, assim, olha, se você tiver dificuldade, me chama. Você não vai ficar muito, mas quando o pai acompanha essa conquista, a criança, ela sente, nossa, eu estou conseguindo aprender. Ela fica mais motivada a aprender do que quando uma criança não consegue compreender, não consegue aprender. Não tem um objeto concreto que ele possa utilizar como recurso para ele entender que 5 vezes 4 são 20. Então, isso é muito complicado, porque ele vai se sentir frustrado. Essa frustração não é boa, porque ele vai se desmotivar para aprender, ele vai ficar irritado com o conteúdo, ele não vai querer aprender, não vai querer fazer nada, nenhuma atividade. Assim, não, eu não sei, então eu não preciso. Eu odeio matemática. Como é presente em tem muitas crianças, até muitos adultos, porque não teve algo mais concreto, onde a professora ou ele pôde ver, conseguir aprender de uma maneira mais divertida, né? Porque para muitas pessoas matemática é um conteúdo muito extenso, muito cansativo. E realmente quando você pega a parte teórica. Mas a gente tem que tentar mostrar que a matemática tem formas lúdicas de você aprender. Tem a forma de brincar, de jogos de tabuleiro, de várias maneiras onde você possa utilizar isso a seu favor, né? E as duas atividades que eu resolvi propor, a primeira delas, no papel você vai ter um quadrado com riscos em horizontais e verticais, onde formarão pequenos quadrados. E nesse quadrado você pode colocar, ou você pode sortear a conta de vezes que a criança vai fazer, ou você pode ter escrito em cima. No caso, eu escrevi em cima. E ela vai contar, né? Por exemplo, se 2 vezes 2 são 4, ele vai ter que pintar quatro quadradinhos de 2 em 2 para ver que 2 vezes 4, somando, 2 vezes 2, perdão, 2 vezes 2 são 4. Né? Ele precisa. E depois você pergunta: olha, como é que você chegou nesse raciocínio? Por quê? Daí ele vai explicar, porque a gente precisa tentar compreender como ele chegou a esse raciocínio. Também tem a outra atividade, é uma atividade, eu utilizei copos, mas também tem como você utilizar sem copos, que é como aparece no vídeo. Com o exemplo dos copos. Eu sorteei num copinho, coloquei num copinho várias continhas de vezes, e ele vai tirar uma sorteada, e vai ter que fazer um montinho fazendo a conta de vezes. Por exemplo, 5 vezes 5 são 25. Já que são 25, ele tem que fazer 5 montes de 5 objetos, contar que deu 25 e chegar à conclusão que 5 vezes 5 são 25. Né? E agora a seguir eu vou mostrar os vídeos. Mais um foi. Estamos aqui com o Edson e é ele que vai nos ajudar a fazer as duas atividades
de matemática tabuada. Uma delas você irá fazer, ou você pode imprimir quadradinhos em formato de um quadrado que tenha quadradinhos que são necessários para fazer a tabuada. Aqui nesse primeiro exemplo que ele vai ter que fazer, está 2 vezes 3. Então, ele vai ter que pintar 2 quadradinhos 3 vezes e somar quantos que dá 2 vezes 3. Após isso, ele somar, ele escreve a quantidade aqui. Vamos lá fazer a atividade, Edson? Vamos? Pode pegar qualquer cor de lápis que você quiser. Amarelo. Amarelo? Não foi. Pode ser que. Foi. Agora a gente vai contar quantos que deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 vezes 3 é? 6. Isso. Agora ele vai pintar a segunda conta, que é 2 vezes 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2 vezes 6 é quanto mesmo? É 12. Isso. Pronto. Agora, nessa segunda atividade, a gente vai precisar de canetas, lápis, qualquer coisa que ele possa utilizar para quantidade. O interessante é que você pode usar qualquer material que você consiga em casa. Pode ser borracha, pode ser pedra, feijão, milho de pipoca. Então, são vários materiais que você pode utilizar para isso. E além desses, você vai precisar também de copos descartáveis ou copos normais que você tiver. O interessante é que você coloca numa superfície que não quebre. Agora ele vai sortear nesse copinho, onde tem uma conta da tabuada, e ele vai ter que colocar o número de quantidades que tiver para... Vou ter que começar tudo. Nessa segunda atividade, a gente vai utilizar lápis de cor e canetinha e copos descartáveis. O interessante é que você pode utilizar materiais que você tem em casa. Por exemplo, o Edson vai dar exemplos de quais. Pedra, feijão, milho. E para os copos, que a gente pode substituir para os copos? Pode ser os potinhos que a sua mãe tem em casa. Isso, pode ser potes de sorvete pequenininhos. Pode ser qualquer material que você tem em casa que você consiga reutilizar para essa atividade. Então, ela vai funcionar da seguinte forma. Aqui, vocês podem ver que tem os papeizinhos, onde tem uma conta da tabuada. Essa é só uma maneira de brincar. Ele vai pegar um papel e ele vai ler a conta que está ali. 2 vezes 8. Aí ele vai pegar os lápis que tem aqui e colocar dois lápis na quantidade de 8 vezes, vai somar quantos que dá. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós vamos
Vamos contar os copos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora vamos contar os lápis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 2 vezes 8 são? 16. Isso! A segunda ideia, como você pode executar essa atividade, é como ele disse, o Edson disse, colocar os montinhos. Agora ele vai sortear mais uma com papelzinho e ele vai fazer dessa forma. Aqui tem 7 vezes 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos juntar. Vamos contar? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 7 vezes 5 são? 35. Isso mesmo. Termino agradecendo a todos que assistiram o vídeo até agora. Deixe seu comentário sobre o que achou. Espero que tenha gostado, espero que eu tenha ajudado você, que você possa utilizar isso com as crianças e possa ter mais consciência que se a gente utilizar pequenas coisas práticas que temos em casa, as crianças, além de ter uma diversão, tá, elas vão estar aprendendo. Muito obrigada.